Boa tarde, eu sou o aluno Isaac. Eu estou aqui Com o professor. Ricardo Pássaro Henke. Que dia que é hoje, Isaac? Hoje é dia 12 de maio de 2023. Muito bem, nós vamos fazer aula do que, Isaac? É matemática. Muito obrigado, Isaac. Então, como o Isaac já falou, eu sou o professor Ricardo Pássaro Henke e o aluno Isaac é um aluno do 6º ano do ensino fundamental. E os alunos que estão presentes hoje são eles: o Isaac, que falou na abertura, o Rafael, o Vinícius, o Antônio, a Natiene e a Maria Eduarda. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje, porém a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henke, onde quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar as atividades em dia e não ficar para trás no aprendizado em relação aos colegas. O material que nós estamos estudando é o currículo em ação de matemática do primeiro bimestre, referente ao segundo... Não, primeiro semestre, referente ao segundo bimestre. O material é enviado aos meus alunos através da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Hoje daremos continuidade à situação aprendizagem 5. Hoje é a 5ª aula sobre esse assunto, a parte 5. Lá na página 43 fala um pouco sobre a situação aprendizagem 5. Lá fala assim: os estudos dos triângulos, que já foi a aula 1, 2, 3 e 4, e os quadriláteros, que a gente vai começar hoje, está presente na situação aprendizagem 5. Então, a habilidade que nós estamos estudando é a habilidade EF06MA19. Identificar características dos triângulos e classificá-los em relação às medidas dos lados e dos ângulos. Objetos de conhecimento, polígonos, classificações quanto ao número de vértices, as medidas de lados e ângulos, e o paralelismo e perpendicularismo dos lados. Agora lá na página 56, atividade 4, identificando quadriláteros. O que quer dizer um quadrilátero? 4 lados. Quadri vem de 4, láteros vem de lados. 4 lados. Ah, então é o quadrado. É só o quadrado que é quadrilátero? Não, tem mais, né? No primeiro exercício a gente já vê isso, ó. 4.1, que era a lição de casa. Na parede de um museu foi construído um mosaico composto por quadriláteros. Só tem quadriláteros aí, certo? Identifique quais quadriláteros foram utilizados para compor o mosaico. Isaac, você consegue olhar essas imagens aqui e achar um polígono que você conhece o nome dele? Quadrado? Qual é o quadrado? Ali. Esse aqui é quadrado, o primeiro? Vocês concordam com o Isaac ou não? Sim. O primeiro é quadrado, certo? Então, a gente já sabe que existem quadrados aí, não existe? Então aqui, ó. Calma aí que minha mesinha não voltou a funcionar ainda. Aqui. Esse aqui é um quadrado. Onde mais tem um quadrado? O marrom é quadrado? Sim. Tem mais algum quadrado? Não. Isaac, escolhe um colega. Demorou. Eu vou escolher então. Quem? Rafael. Rafael, qual outra figura que você conseguiu ver aí? Retângulo. Qual que é o retângulo? Qual cor? Qual? Esse aqui? O vermelho e o roxo. Muito bem. Escolhe um colega rapidinho. Antônio, qual outra figura você conseguiu identificar aí?
O de cima é esse aqui? Como que é o nome dele? Não. Ele é parecido com o retângulo, só que ele foi curvado para o lado. Quem sabe o nome para ajudar o Antônio? E agora? É um nome difícil, hein? Mas fale, Nath. Se errar, tá... estamos aqui para... Isso! Esse aqui é o paralelogramo. É o nomão, né? Que palavrão. Paralelogramo. Esse é um paralelogramo. Esse é um paralelogramo. Esse... Não tem mais, né? Acabou o paralelogramo. Ah, professor, mas o retângulo também é um paralelogramo. Ele tem lados paralelos, opostos. Só que o retângulo tem 90 graus. Então, ele deixa de ser só paralelogramo. Qual outro figura que você sabe que tem aí? Não vou escolher um aluno porque agora entrou as mais difíceis. Trapézio, né? Que o Igor achou que era carro e o Isaac achou que era trator, a hora que fui dar dica, né, Isaac? Nem tá prestando atenção hoje. Hã? Tô olhando aqui pra fazer a... Mas tá olhando lá atrás, vamos fazer a aula daqui. lição que precisa pra saber. Eu já esqueci. Trapézio. Não, mas vamos aprender a lição nova. Depois você vê essa lição que você já viu. Quais são os trapézios aqui, Isaac? Vamos ver. Se você prestou atenção, você vai saber responder agora. Tava olhando outra coisa aí. Qual é o trapézio aqui? Qual a cor dele? O trapézio, né? Qual cor é o trapézio? Qual cor? Vermelho? O vermelho é retângulo. Viu como você não está prestando atenção? Amarelo? Amarelo é um trapézio? Sim. Onde mais tem trapézio aqui? O rosa. O rosa. O cinza. O cinza. O verde. O verde. Esse verde ali eu acho que é laranja, né? É, o laranja e o que mais? E o azul. O azul não é trapézio. Não? Não. O azul é um outro nome. Quem sabe o nome do azul? Oi? Não é diamante. Losango. Certo? É o que tem na bandeira do Brasil. Losango. Certo? Então essas são... Oi? Não entendi. Ah, pintar ele também, né? Então já chamo todos agora, não achamos? Então, o azul é o losango. Achamos todos já? Sim. Eu vou apertar pause para vocês fazerem registro e vou aumentar ali para o Isaac poder conseguir ver melhor. Continuando. Ainda na página 56, atividade 4.2. Complete o quadro com o nome e as características que podem ser observadas nesses quadriláteros. Como é o nome do primeiro quadrado? Falei primeiro. Como é o nome da primeira figura? Quadrado. Quais são as características enquanto a medida de seus lados? O que vocês percebem que tem no quadrado? 4 lados. 4 lados e quais? E as características dos seus ângulos? Todos iguais. Todos iguais. E quantos que mede cada ângulo dele? 90 graus. Com ângulos retos. Então ele é quadrado. As características é 4 lados possuem a mesma medida. E tem 4 ângulos retos. O que é ângulo reto? Quantos graus tem o ângulo reto? 90 graus. Como que é o nome da segunda figura? Retângulo, muito bem. Quais são as características dos lados? Opa, ele tem 4 lados iguais? Não. Então eu posso falar que ele tem pares de ângulos paralelos e iguais, com a mesma medida. Então lá, 2 pares de lados opostos com a mesma medida. Pare de copiar e olha aqui que eu vou explicar, quer ver? Tá vendo esse lado aqui, ó? Esse lado aqui faz par com esse lado. Eles são lados opostos. O que é opostos? Um de um lado, o outro do outro.
com a mesma medida. Se aqui tivesse 5 centímetros, quantos que ia ter aqui? 5 também. E aí aqui tem outro par, ó. Tá vendo esse lado de cima? Ele tem um lado oposto lá embaixo, não tem? Sim. E os dois são opostos com a mesma medida. Vamos supor que aqui vale 8, então aqui embaixo vai valer 8, certo? Em relação aos seus ângulos, o que vocês percebem em relação aos ângulos que ele tem? O que são esses ângulos dele? O ângulo está aqui dentro. O que eles são? De 90 graus? Ângulo de 90 graus. Então, eles são 4 ângulos retos. Ah, professor, então ele é um quadrado também? Não. Não é. Mas um quadrado é um retângulo também? Ó, vamos ver se a regra do retângulo funciona para o quadrado? Ele tem 4 ângulos retos? O quadrado? Tem. Agora vamos ver o seguinte. Eles falam que para ser retângulo, ele tem que ter 2 par de lados opostos com a mesma medida. Essa parte de cima tem a mesma medida que a parte de baixo? Tem. Formou um par. Esse lado aqui tem o mesmo tamanho que o outro lado? Ah, então ele também é um retângulo. Então todo quadrado também é um retângulo. Mas não é todo retângulo que é um quadrado. Tá bom? Próximo aqui. Como que é o nome desse próximo mesmo? Trapézio. Só que isso aqui é um trapézio chique. Ele tem vários nomes, ó. Presta atenção. Existe o trapézio retângulo. Epa, Isaac. Trapézio retângulo, porque ele tem ângulos retos. Existe o trapézio escaleno, que tem todos os lados diferentes. E tem o trapézio isósceles. O trapézio isósceles, ele tem os 2 lados que não são paralelos do mesmo tamanho. Se aqui fosse 5, lá também seria 5. Então esse trapézio que está desenhado ali, ele é trapézio retângulo, isósceles ou escaleno? Não. Ele é trapézio, ele é retângulo. É isso, retângulo. Ele é um trapézio retângulo. As características que ele tem, o que se percebe as características dele? Ele tem, ó, esse lado paralelo a esse. E ele tem um ângulo de... Ah, não fala de ângulo. Ele tem um par de lados paralelos. Então lá, ele tem um par de lado paralelo. Em relação aos seus ângulos, o que a gente tem de certeza em relação aos ângulos dele? Tem um ângulo, 2 ângulos de 90, tem 2 ângulos retos. Pode, Isaac. Você não trouxe a garrafinha hoje? Esqueceu a garrafa? Tá cheia? Não. Então vai lá e já aproveita para encher. Vou apertar pausa para você não perder a aula, tá bom? Qual que é o nome dessa imagem agora? Losango. Não é losangulo, é losango. Qual é a característica que ele tem? O que você vê que os lados dele tem aí de... Eles têm 2 pares de lados paralelos, né? Porque, ó, esse lado aqui, se eu continuar ele, algum momento ele vai se encontrar com esse outro lado? Não. Então esse lado é paralelo a esse. Esse lado daqui é paralelo a outro? Sim ou não? Não. Esses 2 aqui que eu fiz agora, aqui ó, esse é mais grosso e esse mais grosso, são paralelos? Sim. São, nunca vão se encontrar. Então ele tem 2 pares de lados paralelos. E o que mais que ele tem em comum? Todos os seus lados é do mesmo tamanho, certo? Então lá, todos os lados possuem a mesma medida e eles também são paralelos. Então todos os lados possuem a mesma medida. Em relação aos seus ângulos, ó, ele tem 2 pares de ângulos opostos congruentes. O que quer dizer congruentes? Com o mesmo tamanho, tá bom?
Então esses dois ângulos são do mesmo tamanho. E o ângulo de cima e o ângulo de baixo são do mesmo tamanho também. Certo? Então, ângulos opostos com a mesma medida. Poxa! Vamos pensar um pouquinho o quadrado aqui. O quadrado, todos os lados são iguais? Sim. Então ele pode ser quadrado, ele pode ser um losango? Vamos ver o ângulo. Ângulos opostos com a mesma medida. Aqui tem 90 graus, do outro lado também tem 90 graus. Aqui tem 90 graus, do outro lado também tem 90 graus. Então todo quadrado também é um losango. Olha que legal. O quadrado, ele é quadrado, ele pode ser losango e também pode ser um retângulo. Ele pode ser esses três. Mas todo retângulo pode ser quadrado? Não. Todo losango pode ser quadrado? Não. Só todo quadrado, ele é quadrado, losango e retângulo. E como que é o nome daquele último ali de baixo? Paralelogramo. Quais são as suas características enquanto aos lados? Ó, ele tem dois pares de lados opostos paralelos. Esse daqui é paralelo a esse. Esse daqui é paralelo a esse. Certo? Então, tem dois pares de lados paralelos com a mesma medida. Em relação aos seus ângulos, o que se percebe? Tem algum ângulo reto aqui? Não, né? Esse ângulo que é grandão, como que a gente chama o ângulo que é maior que 90 graus? Agudo, obtuso ou reto? Agudo. Não, que agudo? Obtuso. Então aquele ângulo é obtuso, esse também é obtuso. E esse ângulo que é fechadinho, que é menor que 90 graus? Ele é ângulo o quê? Agudo. Então ele possui pares de ângulos opostos com a mesma medida. Então olha lá. Ângulos opostos com a mesma medida. Mas então, vamos pensar um pouquinho. Tem dois pares de lados opostos com a mesma medida. O quadrado também é. O retângulo também tem dois lados opostos com a mesma medida. E o ângulo oposto com a mesma medida, o retângulo também. Então todo retângulo também pode ser um paralelogramo. E se todo retângulo pode ser um paralelogramo, um quadrado também pode ser um paralelogramo. Certo? Alguma dúvida aqui? Não. Pause para vocês registrarem. Sim ou não? Sim. Não? Não precisa? Sim. Já registrou tudo, Isaac? Não, que daí eu registro. Já registraram essa parte? Já. Todo mundo já registrou? Sim. E é para baixo aqui? Todo mundo já fez tudo? Vou apertar pause então. E por aqui nós paramos a lição de hoje. Presta o caderno para você para mim, Isaac. Lição de casa para terça-feira. Tá longe ainda, hein? A atividade é página 57, certo? Atividade 5.1. Aí lá, analise os quadriláteros a seguir. Aí tem esses quadriláteros. Aí vem a pergunta A, B e C. Dos quadriláteros desenhados, quais são paralelos? Daí você vai marcar 1, 2, 3 ou 4. Você vai marcar em número romano quais são quadriláteros. Quais têm lados paralelos? B. Indique quais deles têm apenas um par de lados paralelos. C. Indique quais deles têm dois pares de lados paralelos. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau. Tchau.